Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Eu me chamo Débora e eu sou responsável pela nossa reflexão da noite de hoje. E para a noite de hoje eu escolhi um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita. E o tema desse capítulo, qual eu escolhi para hoje, é o óbolo da viúva. E eu escolhi ele porque ele tem uma mensagem bastante interessante, que conta, que certa vez, Jesus sentado diante o cofre das ofertas, percebe que várias pessoas abastadas, as pessoas ricas da região, passavam e faziam ofertas expressivas, doavam valores altíssimos às cestas de oferta que ele presenciava. E o que chamou bastante a atenção dele foi que, em determinado momento, uma viúva, acompanhada por um garotinho de mãos dadas, ela deposita sobre esse cesto 2 moedas, apenas 2 moedas de 10 centavos. Então ele chama os apóstolos, para fazer uma colocação. E aí ele diz o seguinte: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre. Porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. E no decorrer dessa passagem, que traz uma reflexão bastante importante para cada um de nós, eu provoco a reflexão de quantas vezes nós não nos lamentamos por não considerarmos em determinadas situações que temos o suficiente para auxiliar aos nossos irmãos de caminhada. Quantas das vezes nós nos questionamos sobre, se eu tivesse uma condição financeira melhor, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse mais dinheiro, mais posses, quanto eu poderia fazer em benefício aos meus semelhantes, quanto mais útil eu poderia ser à minha comunidade. Então, no decorrer dessa passagem, o Evangelho nos traz com bastante carinho, com bastante simplicidade nas palavras, mas de uma maneira bem clara e objetiva, que todos nós temos imensas condições e em todos os momentos de ser útil, de estender a mão ao nosso semelhante. E não importa com que quantia ou em que, não necessariamente tenham que ser em bens materiais, em riquezas, em dinheiro, mas que a gente tem sim condições de fazer pouco, mas fazer o suficiente para fazer a diferença na vida daquele nosso semelhante, de acordo com as nossas condições. Então, essa mensagem também vem para que a gente reflita um pouco sobre os nossos momentos atuais, onde nós estamos nos aproximando do final do ano, do Natal. Nós viemos aí de um outro ano, um segundo ano praticamente, onde nós tivemos várias das nossas rotinas alteradas em decorrência à pandemia, e nós vimos no decorrer desse tempo também quantas campanhas, quantas ações sociais foram mobilizadas em diversos meios, por diversas correntes religiosas, pessoas envolvidas em ações sociais, artistas, a mídia, de maneira geral, vários de nós participamos de campanhas, de ações, onde nós pudéssemos voltar um pouquinho da nossa atenção e doar um pouquinho daquilo que tivéssemos condições a outras pessoas. Então, mais do que nos lembrar, do quanto nós temos isso, de solidariedade, de compaixão, e já temos uma sementinha da caridade, da verdadeira caridade semeada no nosso coração, lembrar também que essa caridade ela não precisa ser necessariamente material. E que nós possamos olhar internamente para cada um de nós e identificar as nossas maiores riquezas, identificar as nossas maiores sobras, por assim dizer. E sobras não porque estão deixadas de lado, sobras porque nós transbordamos outras formas de generosidade e de carinho, de atenção, de tempo, de paciência, e que isso não tem preço.
e que para quem o recebe faz toda uma diferença. Eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes abastadas e cheias de muitas posses e riquezas materiais, gostariam de ter dispensados em alguns dos momentos da sua vida pessoas que lhes cruzassem o caminho e genuína e gratuitamente sentasse ao seu lado e os ouvisse, e os acolhesse e conversasse, e lhes estendesse a mão. Porque o que o dinheiro compra, o que os bens materiais são possíveis de nos trazer de conforto, é algo muito bom, é algo necessário, mas é algo muito passageiro. Porque às vezes o que a gente mais precisa, e na maioria das vezes o que a gente precisa, é da riqueza interior, daquilo que não é visível aos olhos, daquilo que é palpável apenas com o sentimento, palpável apenas com o coração, palpável apenas com a atenção que a gente debruça sobre alguém no momento em que ela pode estar banhada de todas as riquezas, de todas as joias, das melhores roupas, da melhor casa, do melhor carro. Mas se ela estiver se sentindo angustiada, triste, vazia, nenhum desses bens vai ser capaz de suprir essas necessidades. Então, essa mensagem do Evangelho, ela é importante para que a gente se sinta assim, quaisquer um de nós, em quaisquer situações, em condições de auxiliar o nosso próximo. Uma, porque quando a gente olha para o lado e a gente é capaz de estender uma palavra amiga, ou de apenas colocar o nosso ombro à disposição para um companheiro encostar um pouquinho, fazer um afago, né? Nós muitas das vezes esquecemos inclusive dos nossos problemas. E às vezes nesse olhar atento e desprovido de interesse para o nosso companheiro, nós percebemos o quanto nós temos que agradecer, ao invés de nos queixarmos pelas situações que nos afligem. Então esse exercício da caridade genuína, né, nesse capítulo do Óbolo da Viúva, é para nos dizer, né, que a maior riqueza é aquela que sai gratuitamente da nossa intenção. Se isso vai partir de uma roupa que sobra no meu guarda-roupa, se vai ser de um prato de comida, se vai ser de um tempo que eu vou destinar a alguém, é outra situação, né? E cada um doa à sua maneira aquilo que tem. Mas o mais importante é que o nosso coração esteja aberto a isso. O mais importante é que nós não deixemos de fazer, que nós não deixemos de nos colocar à disposição para auxiliar os nossos irmãos, esperando por uma oportunidade que às vezes pode nunca chegar. Se a gente esperar, né, o salário que a gente gostaria, o trabalho que a gente gostaria, né, as sobras daquilo que às vezes a gente acha que é necessário ter no dia a dia, para daí fazer alguma coisa pelo nosso semelhante, nós podemos, né, nos tornar frustrados e aí ficar sempre criando uma expectativa de algo que não vai chegar. Às vezes, o que aparentemente é pouco para que a gente destine a outrem, pode ser o necessário para que naquele momento supra uma necessidade. E aí aqui eu estou referindo a tudo, estou referindo ao que é, né, uma doação de caridade moral ou material, tudo aquilo que pode nos parecer pouco e insignificante aos nossos olhos, e porque para nós é o suficiente, lembremos, meus irmãos, lembremos do quão miseráveis são ainda vários dos nossos semelhantes à nossa volta. O quão ausentes de todo um bem, que para nós é supérfluo, muitas crianças, mães, idosos, famílias. E aqui eu digo pessoas, inclusive, ricas, aparentemente. Porque às vezes nós, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, temos algo que é muito puro, algo que é muito verdadeiro e concreto, que é o nosso amor, que é a nossa intenção verdadeira de ser útil, de acolher um coração aflito. Então, para finalizar aqui a nossa reflexão, eu gostaria de ler um trecho desse capítulo que diz o seguinte: aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral,
fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, para finalizar a nossa mensagem, eu gostaria de desejar a cada um de vós que olhem, né, internamente nos seus corações e em tudo aquilo que transborda nas nossas riquezas, um pouquinho daquilo que pode ser útil também aos nossos irmãos. Que tenhamos todos uma boa noite, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.